A palavra de Deus diz que Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Ele consumou a fé inteligente e ele é o autor vivo dela. Mas por que isso? Segunda Epístola de Coríntios, capítulo 1, traz uma palavra para todos nós que passamos por tribulações, angústias, dificuldades e muitas vezes nos encontramos em um deserto e precisamos de consolação. Essa palavra de hoje, meu irmão, é para consolar você que talvez esteja passando por tudo isso e não esteja encontrando um alívio espiritual para sua alma, não esteja ouvindo a voz de Deus para revelar aquilo que Ele tem para sua vida. Então esse vídeo é para isso, para consolar você e revelar que Deus, Ele é justo e Ele cuida muito bem de todos aqueles que são dele e que o passar por tribulações acontece com todos nós e desde o início, com os heróis da fé, tudo isso acontece que é para o nosso bem, para o nosso aperfeiçoamento da fé. E isso aconteceu com Paulo. Paulo foi um deles. Eu me inspiro muito em Paulo porque toda aquela questão, tem uma passagem na Bíblia que fala do espinho na carne de Paulo. E eu creio, olhando para a minha vida com Deus desde o início, eu vejo que eu passei por isso e todos nós, de fato, passamos por momentos de espinhos na carne. Mas lá em 2 Coríntios, capítulo 1, a partir do versículo 3, ele traz essa palavra de consolação. Consolação. O Espírito Santo, ele é o nosso consolador. Jesus, ele derramou o seu Santo Espírito para nos consolar, para nos guiar, para nos exortar, nos dar a direção para que um dia possamos estar no gozo do nosso Deus, na eternidade. Então ele veio para nos moldar, para nos aperfeiçoar na fé. E além disso tudo, ele é o nosso consolador. Quando uma pessoa perde alguém, um ente querido, ela precisa ser consolada para parar de chorar. E quando ela para é porque o Espírito Santo está consolando ela. O Espírito Santo está ali agindo na vida dela, muitas vezes até sem ela nem saber. Mas vamos lá para a palavra que diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias. Ele é o Pai das misericórdias. As misericórdias do Senhor, nosso Deus, se renovam a cada manhã. E Ele sendo Pai das misericórdias, aleluia, pegue o espírito dessa palavra. Ele é o Pai, o nosso Pai das misericórdias sobre nós. E o Deus de toda consolação. Ele é o Deus que nos consola. Ele é o Deus de toda consolação. O único que pode nos consolar verdadeiramente é o Senhor. Versículo 4 ele diz que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação. Você percebe que uma vida com Deus, tudo que Deus faz, meu irmão, tem um propósito. Tenha em mente isso. Que cada detalhe da nossa vida, cada direção que Deus nos dá, cada passo que a gente dá rumo ao futuro, tudo tem um propósito. Até mesmo para aqueles que não têm Deus, Deus tem um propósito na vida de cada um deles. E Deus encaminha eles para chegar a momentos para que eles possam receber Jesus. Ou seja, vai chegar um momento na vida de cada pessoa da face da terra que ela vai ter a oportunidade ou oportunidades para receber Jesus. Tudo tem um propósito. As tribulações, elas também têm um propósito muito importante e especial. A gente passa pelas tribulações hoje para que amanhã possamos
ser consolados, vamos ser consolados pelo Espírito Santo. E mais pra frente, a gente possa consolar aqueles que vão estar passando por situações semelhantes à nossa. Porque quando a gente chegar lá, a gente vai saber o que dizer para elas. A gente vai saber o que dar para elas, porque o Espírito Santo nos deu primeiro. Ele nos deu primeiro por meio da fé. Quando a gente reconhece isso, a gente vê que a fé, ela está agindo. Quando a gente é consolado, quando a gente entende o porquê da gente ter passado pela tribulação, então a fé, ela se mostra. A gente reconhece, meu Deus, foi bom eu ter me afligido. Foi boa. E tem na palavra isso, eu não lembro quem é que diz, acho que é Paulo também, em alguma carta que ele fez desse Novo Testamento, que diz, foi-me bom ter sido afligido. E outra parte que é lá em Coríntios, eu não sei se é 2 Coríntios ou é 1 Coríntios 12, que ele fala justamente do espinho da carne, e ele fala que a única coisa que ele se gloria são nas fraquezas dele. Pra quê? Por que ele se gloria nas fraquezas dele? Para que o poder de Cristo se aperfeiçoe nessas fraquezas, nele. Ou seja, a gente vê um espírito de humildade, de entrega verdadeira, uma fé que mostra que eu posso estar passando por lutas hoje, mas amanhã essas lutas, elas vão me fortalecer para que eu possa ajudar outras pessoas. Eu tenho testemunho sobre isso, de que no início da minha conversão passei por espinhos na carne, questões espirituais, na mente, aqui nesse campo de batalha. E eu passei por essas tribulações agarrada com Deus, só eu e Ele. No deserto é só nós e Deus, é só a pessoa e Deus. E Deus, ele me dava palavras que me mostravam, amanhã você vai entender. Confia em mim que amanhã você vai entender o porquê de hoje você está passando por isso. E hoje, no futuro, eu entendo. Por que eu passei por tudo aqui? Era uma preparação e um exemplo de preparação para início de ministério, como Deus fez na minha vida. Ele fez antes na vida de alguém muito importante, o próprio Senhor Jesus. Você pode perceber que depois de Jesus ter sido batizado nas águas e o Espírito Santo ter descido sobre ele, e o próprio Espírito Santo levou o Senhor Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. 40 dias e 40 noites. Ele jejuou os 40 dias. E no final dos 40 dias, o diabo veio para tentá-lo. E quando ele venceu essa guerra, essa luta, o que aconteceu? Ele iniciou o ministério dele. Foi depois dessa preparação que Jesus iniciou seu ministério. Então, a gente vê a preparação. Que Deus, ele tem coisas gloriosas para fazer na nossa vida, meu irmão. Você pode ter certeza disso. Que ele tem planos incríveis para realizar na nossa vida. Mas antes desses planos se concretizarem, ele vem para nos aperfeiçoar, ele vem para nos preparar. Antes de Jesus vir a este mundo, o Espírito Santo mandou João Batista para aplanar o caminho da salvação, para que o Messias pudesse vir. Então você pode ver o plano de Deus desde o Antigo Testamento até o fim. É uma preparação para a salvação, para entregar a salvação para o ser humano, para todo aquele que crê e manifesta uma fé inteligente nessa palavra tão preciosa que o próprio Senhor Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Paulo, nesse momento, ele estava passando por tribulações, por angústias, por lutas. Ele estava a ponto de perder a sua própria vida. Ele vai falar isso mais pra frente. E ele tá falando aqui pro povo da cidade de Corinto.
que Ele nos consola. Deus, Ele é o Deus de toda consolação e Ele vai nos consolar. Ele nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação lá na frente, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. Ou seja, é na medida certa. Aquilo que o Espírito Santo nos consola, hoje, a mesma coisa a gente vai ter dentro da gente, porque o Espírito Santo nos consolou, a gente vai ter isso para dar para as outras pessoas. Você pode compreender o propósito de Deus na nossa vida. É incrível, porque Ele abrange almas que estão por aí ainda perdidas. E um dia, quando aquela pessoa lá na frente for consolada por você, aquela pessoa ela vai ter com o que consolar outra que ela possa encontrar lá na frente. Você pode enxergar a beleza, a inteligência, a magnitude do plano de salvação de Deus e que cada um de nós temos um propósito na nossa vida com Deus. Temos o propósito de alcançar almas para Jesus. O nosso destino traçado por Deus é a gente alcançar almas para Ele. É a gente um dia poder dar aquilo que Ele já nos deu. Deus, Ele não vai pedir que a gente dê algo que Ele ainda não deu pra gente. Quando o Espírito Santo vem habitar dentro de nós, deixamos de ser alma vivente para ser espírito vivificante. Nos tornamos um espírito que traz vida. Por isso que nos tornamos uma fonte de vida a jorrar para a vida eterna. Então é isso que Deus quer fazer na sua, na minha vida, na vida de outros mais na frente. Ele é essa vontade de Deus para nós. Que sejamos a própria bênção. Ele não quer nos dar bênçãos esporádicas. De tempos em tempos, vinha um milagre, vinha uma bênção. Não, Ele quer que sejamos a própria bênção para que possamos espalhar o Evangelho. Espalhar essa bênção aonde quer que a gente esteja, para que mais pessoas tenham acesso ao reino de Deus, para que mais pessoas possam ser consoladas nesse mundo caótico, para que mais pessoas possam ser uma fonte a jorrar para a vida eterna. Então, continuando aqui, ele diz: porque como as aflições de Cristo são abundantes em nós. Olha só, o que me chamou a atenção nessa palavra foi isso daqui também. Porque as aflições, por quê? Por que somos consolados por Deus? Porque as aflições de Cristo são abundantes em nós. Quando nos entregamos a Jesus, as mesmas aflições, não no grau, né? Porque Jesus ele sofreu de uma forma que ninguém mais vai sofrer, porque ele fez isso por nós. Mas a gente vai passar por aflições, mesmo com ele. É tanto que ele diz, Jesus ele não mente em nenhum momento. Ele diz: no mundo passarás por aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Por que ele venceu o mundo? Porque ele é o Filho do Pai das consolações, do Pai das misericórdias. E quando a gente crê no Filho, a gente recebe o Pai, a gente recebe o Espírito Santo do Deus vivo dentro de nós para nos consolar, assim como o Filho foi consolado pelo Pai. Assim também, olha só, as aflições de Cristo são abundantes em nós, são abundantes em nós. Assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo, ou seja, é uma certeza, seremos consolados. Essa luta que você está passando, essa tristeza que muitas vezes quer se achegar até você, permita, busque no Espírito Santo a consolação que você precisa. Ele dará, porque está escrito, determine isso na sua vida, está escrito, meu Deus, que as aflições de Cristo são abundantes em mim, em nós, em todos os meus irmãos ao redor do mundo. Mas assim também é abundante a nossa consolação por meio de Cristo. Então, Cristo é o intermediário para que o Espírito Santo me console. Porque Ele é o autor e consumador da fé e porque Ele derramou o seu Santo Espírito
o Espírito Santo de Deus sobre mim para me consolar, para me guiar, para me manter até o dia da eternidade. Eu vou parar por aqui para que o vídeo não fique tão longo, mas a gente vai continuar a partir do versículo 6, que tem umas coisinhas que o Espírito Santo quer falar com você e pode ter certeza, vai te consolar, assim como me consolou muitas vezes. Em nome do Senhor Jesus. Não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações e curta esse vídeo para ajudar essa palavra de consolo chegar a mais pessoas. E assim você já vai estar contribuindo para o reino de Deus. Deus abençoe.